A todos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente, mais um dia de trabalho, como fazemos todos os sábados neste mesmo horário, prontos aqui para dar início à nossa reunião pública, né? Tem alguém vindo pela primeira vez? Qual é o seu nome? Arthur. Seja bem-vindo, tá? Qualquer informação que você precise, pode procurar qualquer um de nós, tá bom? Para ter uma noção de como é o nosso trabalho. Então, seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado por todos também, tá? E eu gostaria também de dar sempre aquele recadinho de sempre, né? Dar uma olhadinha nos celulares, né? Dar aquela verificada, nem que seja para desencargo de consciência, porque às vezes a gente pensa, não, mas eu desliguei, vamos dar mais uma olhadinha para ver se está desligado mesmo, né? E a gente gostaria sempre de lembrar o seguinte: caso precise mantê-lo ligado, né? Porque às vezes tem uma emergência, né? Então a gente pede para deixar naquele sistema que vibre apenas. Precisou atender, atenda por favor lá no pátio, tá? Porque se você for atender ali ou no cantinho da sala mesmo, às vezes a gente, sem querer vai falar alto, né? Se esquece e começa a falar alto. E aí pode ser no momento em que a palestrante está desenvolvendo o trabalho dela e naturalmente vai atrapalhar. Com certeza vai atrapalhar, né? Então a gente solicita isso. Mas se não há essa necessidade, mantenha desligado, porque a conexão agora é com o plano espiritual, né? A conexão agora é diferente, certo? Então, eu vou falar também um pouquinho sobre as atividades da casa, né? Nós temos ali uns panfletinhos que vocês, principalmente para ele que veio pela primeira vez, mas quem quiser que ainda não pegou, pode pegar, porque ali nós temos todas as nossas atividades, tá bom? Inclusive hoje nós está ali até escrito também, nós temos uma atividade que é desenvolvida todos os sábados, das 17h30 até as 18h30, é o estudo do Livro dos Espíritos, é aberto para quem quiser. E vamos iniciar nessa terça-feira agora, dia 6, né? Dia 6 de agosto, às 17 horas, o estudo do livro O que é o Espiritismo. Vamos começar agora às 17 horas, terça-feira, tá bom? Então também é aberto para todos. Quem quiser aprender, né, vai pegando essa introdução no Espiritismo. E também gostaríamos de convidar, né, porque, fazendo aqui uma divulgação, para amanhã teremos uma noite de caldos lá no CELD, né, o Centro Espírita Leon Denis, que fica lá no balneário, Balneário de São Pedro, mas é Balneário das Conchas aí, né? Das Conchas, né? Que será às 18h30, é onde funciona a antiga Pestalozzi, ali no Balneário das Conchas. Valor R$20, tá bom? E a gente também solicita sempre o seguinte, aqui nunca aconteceu isso, graças a Deus, né? Mas infelizmente às vezes acontece conversa paralela no público, né? Então a gente solicita para que haja uma atenção nisso. Mas é que o assunto às vezes é interessante. Tudo bem, o assunto às vezes é interessante, se você quiser. Claro, dependendo do tempo do palestrante, quando ele acabar a palestra dele, né? Aí se você solicitar, de repente, dentro do tempo dele, ele vai dar qualquer explicação e falar sobre o assunto. A não ser que o palestrante, que tem alguns palestrantes que gostam de interagir. Então tudo bem, né? Se for o caso. Mas fora isso, a gente solicita que não, porque, como eu falei do celular, uma conversa paralela também atrapalha, né? Às vezes a pessoa começa num zoom ali, começa a atrapalhar, os outros começam a olhar para trás, e às vezes atrapalha o palestrante. Então, vamos manter essa mesma harmonia, como a gente consegue sempre manter, né? Essa casa sempre tem tudo isso, essa harmonia, essa paz, esse silêncio. E falando no palestrante, hoje nós estamos tendo o prazer de receber a companheira Fernanda Dias, né? Lá da Casa René Peça, em Cabo Frio, e o tema é a transfiguração do Tabor, é o nosso tema que ela vai desenvolver hoje. E, por sinal, uma coincidência, a gente até falou sobre esse tema, né, hoje lá no estudo do Livro dos Espíritos, né, até temos um exemplo falando sobre isso, quer dizer, nada é por acaso mesmo. Então, mas antes da gente começar o nosso trabalho, eu gostaria de chamar o companheiro Antônio, né, para ler a página, por favor, e a prece, a quem vai fazer a Cris. Então, já agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E agora que tem que ligar. Deixa eu só botar aqui. Dá para ouvir bem? Não, eu sei que vocês me ouviriam, né? Mas como tem a gravação,
A gente tem que pensar nisso. Então, que a paz de Jesus seja conosco, a todos os amigos que estão aqui, os amigos que nos veem pelas redes sociais. E eu tenho uma dúvida: por que vocês não gravam esse homem cantando, gente? Eu gravo, né? Por que não começa a gravar quando ele precisa botar assim só música? Ninguém precisa aparecer, entendeu? Porque eu comento sempre com meu esposo que uma das grandes coisas dessa casa é essa música, essa voz poderosa que arrasta todo mundo e a gente canta, não é verdade? Fique envergonhado não, a gente trabalha para Jesus e cada um trabalha com o instrumento que tem, o seu é esse. E é isso que a gente tem que fazer. Então eu fico imaginando que às vezes algum companheiro pode ficar doente em casa, né? E vai ouvir a sua voz, vai ouvir o cantor e falar assim, tô lá. Não é verdade? Então assim, fica aí minha sugestão, porque eu fiquei pensando, mas por que eu não estou gravando, gente? E olha, meus amigos, uma das coisas boas que o Espiritismo traz para os nossos corações é ter a certeza que nós nunca estamos sós. Nós estamos aqui nesse momento envolvidos por uma série de companheiros espirituais, nós todos que eu estou falando em particular não, que estão aqui nos ouvindo as indagações, sentindo a nossa vontade, tentando utilizar a palavra da pessoa que hoje é responsável pelo estudo, para dirimir um pouco das nossas dúvidas, para acalentar um pouco o nosso coração. É isso que a Casa Espírita é numa reunião pública, um grande posto avançado de pronto-socorro da alma. Então hoje nós todos estamos aqui nessa convivência com os espíritos. Mas como é difícil que as pessoas entendam que nós espíritas nos comunicamos com os espíritos, não é verdade? Como é difícil para as pessoas aí fora entender que nós achamos isso algo natural. Não sobrenatural, mas natural. E aí, meus amigos, fica difícil, a gente tenta falar de Kardec, mas as pessoas não entendem. A gente quer falar do método científico àqueles que dizem que o espiritismo não é científico. A gente quer apelar para o sentimento das pessoas, alguma situação que ela vivenciou, as pessoas dizem que é fruto da imaginação. Como então falar com essas pessoas? Bom, a gente não pode falar com todos. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai inclusive fazer diversas orientações sobre como a gente deve falar sobre o Espiritismo e se devemos falar sobre o Espiritismo. Mas aí ele faz uma colocação muito importante. Ele diz assim: se a pessoa acredita em Deus, você pode falar sobre o Espiritismo. Pare se você vê que a pessoa é reticente. Mas se ela já acredita em Deus, já é um bom caminho. Porque ele diz que para se acreditar nos espíritos e no que o Espiritismo traz, primeiro a gente tem que ser espiritualista. Então, crer em Deus é ser espiritualista, seja o nome que você atribua a Deus. Qualquer nome. E nós, entendendo isso, entendendo quão importante é a gente se munir de argumentos às vezes, mas argumentos não para uma briga, mas argumentos consistentes, para que a gente possa esclarecer as pessoas sobre as infinitas possibilidades de entendimento, sobre a comunicabilidade com os espíritos. Trouxemos aqui a transfiguração no Tabor. Olha, quem conhece a transfiguração no Tabor? Eu sou aquela que interage com o público. Quem conhece a transfiguração no Tabor? Nunca ouviram? Já ouviram? Quem veio de outra religião? Pode falar, eu vim também. Quantas vezes na sua outra religião você estudou a transfiguração no Tabor? Exatamente.
faço essa pergunta, pouquíssimas pessoas conhecem. Porque a transfiguração no Tabor é a prova da comunicabilidade com os espíritos e exatamente de que Jesus fazia isso. E as pessoas acham que Jesus só expulsava demônios. Jesus só expulsa demônios. Jesus, no seu evangelho, segundo os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, expulsou demônios, aqueles irmãos, aqueles espíritos que vêm na reunião mediúnica e que não tem possibilidade de conversa. A gente não tem como conversar com eles. Então a gente faz uma prece, ele só precisou do choque anímico. Ele conversou com espíritos impuros. É só ler lá a parte do endemoniado de Gadareno, que você vai ver ele conversando com o endemoniado, inclusive permitindo que ele entrasse na vara de corpos. Tá? Então ele barganha com o espírito. E ele fala com espíritos tidos pelos judeus como grandes exemplos da raça. Aonde? Na transfiguração do Tabor. E aí a gente entende porque as outras religiões não falam sobre isso. Porque isso é exatamente dizer, olha, Jesus falou que a gente podia fazer tudo o que ele faz e muito mais. Então, se Jesus falou com todos esses, está tudo bem nós falarmos também. Não estamos descumprindo nenhuma lei. Mas Moisés, vamos estudar sobre isso? Mais do que argumentar, vou trazer aqui para vocês algo que acontece no Espiritismo desde 2019. O estímulo do estudo do Evangelho, de cada evangelista. Aonde? No estudo do Evangelho Rede Vivo. E nós fazemos o estudo, eu sou coordenadora, junto com o companheiro Zé Carlos, do estudo do Evangelho Rede Vivo, e nós estamos no livro de Marcos. É um estudo da FEB, da Federação Espírita Brasileira. É um estudo continuado. A FEB já está fazendo no campo experimental, graças a Deus eu consegui participar, nós já estamos nas cartas de Paulo, porque a ideia é estudar até o Apocalipse, à luz da doutrina espírita. Olha que coisa linda! Porque Emmanuel já avisou que Kardec é a chave com que a gente abre a porta do conhecimento do Cristo. Sem essa chave, tudo fica meio nublado em algumas partes. Mas com Kardec, a porta abre tranquilamente. Então esse é o estudo da transfiguração, está lá em Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 13. E no início do livro de estudo do Evangelho Rede Vivo, a Marta Antunes, que foi vice-presidente da FEB e é a coordenadora das obras, vai dizer assim: o presente tema convida-nos à reflexão sobre a imortalidade da alma e a realidade do intercâmbio com o mundo espiritual e a reencarnação. Vamos ver se dá tempo de a gente falar sobre a reencarnação, mas a imortalidade da alma e a realidade do intercâmbio, a gente com certeza vai falar. Os ensinamentos de Jesus e sua conduta perante as leis divinas, cujo intuito é fazer cumprir a lei de justiça, amor e caridade a qualquer tempo, revela a autoridade da qual se encontrava investido por Deus. Ele surge como um sol ao iluminar consciências e ao despertar nos corações a esperança de uma permanente felicidade futura, como assevera a benfeitora Amélia Rodrigues. Então, a Amélia Rodrigues, ela vai nos dizer, psicografia do Divaldo Pereira Franco, vai nos dizer que Jesus chamava a atenção e demonstrava a sua autoridade pouco a pouco. A revelação tinha que ser progressiva. As criaturas não podem alimentar-se do que não tem condição para digerir. Por isso,
a verdade é desvelada a pouco e pouco, a fim de não afligir ou não ser identificada. Por isso Jesus falava: ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir, vejam aqueles que têm olhos de ver. Porque às vezes a gente ainda não tem olhos de ver, ainda não tem ouvidos de ouvir. A gente vai ficar na etapa só do conhecer a palavra. Concordam comigo que há diferença entre conhecer a palavra e entender a palavra? Conhecer, todos nós podemos conhecer. As escrituras, elas estão ali, são ofertadas para todos nós, com diferentes, às vezes, traduções. Então, todos nós podemos pegar os evangelhos e ler, não podemos? Mas para compreensão, a gente tem que parar e meditar. Meditar sobre algo é pegar várias situações, é pegar o contexto histórico, é você procurar entender por que Jesus falou aquilo naquele momento, a quem ele se referia, por que ele usou tal e tal termos. Então esse estudo, ele visa isso, compreensão. Porque segundo o Espírito Alcione, lá no livro Renúncia, há 4 etapas para a gente conhecer e estudar o Evangelho. Primeiro é o conhecimento, segundo é a meditação, segundo é a vivência. Então eu só consigo vivenciar algo que eu compreendo, que eu passei para meditar. Então eu vou conhecer, meditar, desculpa, eu pulei um, sentir. Sentir aquilo na minha vida, para poder vivenciar. Essas 2 etapas primeiras, muita gente está na primeira ainda, só conhece. E repete aquilo e não consegue interpretar direito. E o apóstolo Pedro, lá na sua 2ª carta, no 1º capítulo, no 1º versículo, vai dizer que as escrituras não são de interpretação pessoal. Elas têm um significado. Jesus não quis dizer aquilo para você adaptar a palavra ao seu modo de entendimento. Elas têm um significado para a humanidade. Então, conforme a gente vai se debruçando sobre elas, a gente vai cada vez mais entendendo. O Deus de vivos trabalha pelo crescimento dos seres e não pelo seu aniquilamento. Por que ela colocou isso aí? Porque há muitas pessoas que ainda acreditam, que mesmo estudando os evangelhos, ainda acreditam que irão morrer. Alguém aqui morre? Eu não vou morrer, gente. Quem vai morrer é meu corpo. Ele já está se desgastando. Já não é mais o que era quando eu tinha metade da minha idade. A cada vez ele fica... Parece que é outra Fernanda, parece que estou tendo outra etapa da vida. Então eu fui até os quase 30 anos, um vigor, uma energia, que era ótimo. Quando deu os 30 e tanto, 40 e tanto, a visão ficou estranha, as forças nas pernas estão acabando. Aí eu falei, gente, entrei numa outra época, né? Aí entrei nos 50, piorou. Aí eu falo, Jesus, de novo, fui fazer uma faxina lá em casa semana passada, quando for 1h da tarde, falei com meu marido, não me aguento. Tive que tomar uma dipirona, logo uma grama, para tirar aquela dor do corpo, porque meu corpo doía todo. Desse jeitinho. Então a gente parece que vai vivendo, numa encarnação, várias etapas. Então eu não vou morrer, mas eu, por dentro, eu me sinto ótima. Me sinto capaz de aprender, de falar. Me sinto mais capaz do que quando eu era nova e tinha mais vigor. Olha que coisa. Então nós não vamos morrer e precisamos não só conhecer isso,
mas apreender com todo o nosso espírito. Porque esse aprendizado, inclusive, leva as pessoas a tirarem esse conceito de que se morrerem, tudo melhorará. E olha, não são poucos os nossos jovens que têm esse conceito na mente. Aos 6 anos eu me assustava, que eu passei por uma etapa que eu fui diretora, e uma vez eu conversando com os jovens da minha escola, e eles falavam: Fernanda, se eu viver até os 23, 24 anos, tá bom. Aí eu falei: agora você tá doida? Como assim? Tá bom, Fernanda, eu vou viver até os... Ih, vou morrer nova, vou morrer no auge. Você tá... E eles falaram aquilo com uma naturalidade. Quando a gente falava isso na nossa época de adolescente? Vocês se lembram da gente falando isso? E recentemente teve uma moça que foi classificada como uma doente que sente a pior dor do mundo. Vocês viram isso? E ela fez uma vaquinha na internet para poder ir para a Suíça, onde a eutanásia é liberada. Você não viu isso, gente? O que aconteceu? Ela fez a vaquinha, ganhou muito dinheiro. Aí, não sei de que forma, estou contando assim muito resumido, aquele dinheiro passou a ser usado para tratamentos inovadores. Aí ela perdeu a dor. Aí acabou a vontade dela de desencarnar. Graças a Deus por isso. Então, a gente fica pensando, se você soubesse que você não vai morrer mesmo, você ia mesmo querer desencarnar? Concordam? Que as pessoas que acham que vão desencarnar para tirar o sofrimento, se soubessem de verdade, não só conhecem a proposta. Se elas soubessem de verdade aqui dentro, isso não passaria nem de brincadeira pela cabeça deles. E não estou nem falando em apresentar os locais que eles podem ir, não. Não é um caso de assustar, mas de ter essa certeza. Eu sou um ser que não morrerei. Eu não vou morrer. Então eu quero continuar minha vida melhorando, trabalhando, estudando. Ai, mas eu estou passando por uma fase muito ruim. Eu tenho a pior dor do mundo. Vai melhorar. Mas eu vou morrer. Aí que vai melhorar mesmo. Porque aí no mundo espiritual, se você cumpriu a sua cota aqui de trabalho, porque se você tem a pior dor do mundo, Deus permitiu para que você pudesse entender alguma coisa. Então, se você vai desencarnar, aí vai melhorar mesmo, porque a dor vai passar, você vai começar já numa nova etapa. Então, isso não tem problema. Agora, você antecipar um momento, aí você prolonga a dor do outro lado. E olha, nós nem viemos falar sobre isso aqui, mas está dado o recado, porque é assim que funciona. Vamos conhecer a passagem. Está lá no capítulo 9, de versículos 2 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Era o Tabor. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, profeta Elias com Moisés dos 10 mandamentos, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, ouvi-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Quem ia ficar com medo se acontecesse isso? Eu ia.
Porque a gente não está acostumado a testemunhar algumas coisas assim. Ver dois espíritos materializados e foram reconhecidos. Eram Elias e Moisés. Imagina Pedro, Tiago e João, que eram sempre os três que iam com Jesus, médiuns poderosíssimos. Verem ali os dois, mas todos eles viram como se fosse uma pessoa encarnada. Eles iam ficar morrendo de medo, né? E foi o que aconteceu. Eles achavam que eles estavam voltando à vida. Queriam fazer tenda para eles dormirem. Vamos entender algumas coisas. Como é que o Espiritismo, primeiro, nos explica essa transfiguração de Jesus, né? Esses fenômenos, eles vão se caracterizar por efeitos físicos de ordem anímica, ou seja, da alma, e mediúnica, aos três médiuns poderosos. E somente com a chave da doutrina espírita nós vamos poder compreendê-los em toda a sua extensão. A palavra transfigurar vai significar transformar, sofrer uma metamorfose. Consiste em alterar a figura, a feição, a aparência ou a forma. Consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Qual classe de espíritos consegue se transfigurar? E a pergunta? Vocês entenderam o que eu falei até agora? Olha só. É um fenômeno caracterizado por efeito físico de ordem anímica, da alma. O que é a alma? A alma é o termo que a gente usa para o espírito encarnado, certo? A gente fala espírito quando ele está desencarnado, fora da carne, alma quando ele está encarnado. Então, qual é a classe de espíritos que pode se transfigurar? Elevados. Elevados? Crísticos? Crísticos? Não. É espírito encarnado. Todo mundo. Daquela forma, amiga, vou deixar você tranquila, só Jesus. Se transformar em luz potente, só o Cristo, porque era o que ele transborda. Transfigurar todos nós. Então, quem já viu aí alguma palestra na internet ou aqui, a pessoa vai fazer uma oração, é inspirado por algum amigo, muda o rosto, a voz, a forma de falar, ela se transfigurou. Isso é transfigurar. Só que Jesus se transfigura no que ele é. E o que ele é? Espírito crístico. Perfeito. Mas não se esqueçam nunca que Jesus falou que nós podíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Só que de acordo com a nossa classe, o nosso nível. Nós ainda somos espíritos imperfeitos a caminho. Então, de todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se encontra fora das condições da humanidade que não se acha comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Eu não vim mudar a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Olha isso. Jesus não falava só sobre um ponto, falava sobre todos os pontos. A fala dele era sempre muito amarradinha. Mas nós só conseguimos compreender hoje. Então, se Jesus se transfigurou e era uma coisa comum. Agora, Amélia Rodrigues vai nos relatar algo muito importante. A partir daquele momento, no Monte Tabor, foi inaugurado conscientemente por Jesus o intercâmbio entre os homens e os espíritos, demonstrando a sobrevivência da vida à morte. O reino dos céus, que está no íntimo de cada criatura, ali esplendeu. Jesus está no reino dos céus, certo? Para ele, felicidade sempre. Ele já cumpriu todas as etapas de espírito até chegar nesse mais alto nível que Allan Kardec nos apresenta. Nunca mais as criaturas perderiam o contato com o mundo transcendente, onde se originam a vida, os seres, a realidade, e se reencontram os que mergulham na carne para o processo de evolução
quando cessa o fenômeno biológico. O Tabor e a imortalidade pertencem como símbolo da nova era. Até então, os profetas tinham todos esse potencial mediúnico de fazer previsões e delas acontecerem. Nenhum estabeleceu isso. Só Jesus poderia fazê-lo. E os personagens também não são à toa. Por que não? Um era Elias, grande exemplo da raça. Elias, grande profeta. E o outro, quem era? Moisés. Não foi Moisés que falou que quem se comunicasse com espíritos ia morrer? De morte? Ele é enfático. Não é isso que é a argumentação para que nós não nos comuniquemos com os espíritos? Como é que Moisés volta para falar com Jesus? Exemplifica, parece aquele pai que fala assim: filho, não mente, tá? Não pode mentir, é feio. Aí toca a campainha, a vizinha diz que eu não estou. Cabe na nossa cabeça que um espírito como Moisés faria isso? Dei a lei. A lei vem de Deus. Agora eu volto para bater um papo com Jesus, porque eu posso. Será que entre os espíritos também tem carteirada? Eu vou voltar porque eu posso. Será que isso é lógico? O exuberante fenômeno mediúnico que trouxera de além da morte os ilustres líderes da raça Moisés e Elias deveria ficar ignorado pelas massas que não o podiam compreender. Somente as pessoas preparadas emocional e psiquicamente dispunham da percepção necessária para entender que ali Moisés revogava a proibição de se falar com os mortos, vindo ele próprio demonstrar a possibilidade, ora tornada real. A sua proibição quanto à evocação dos mortos justificava-se para evitar o abuso em voga lá na época de Moisés, do bezerro de ouro, do povo que matava a galinha, tirava as entranhas. Eu quero ter dinheiro, eu quero ocupar o cargo, eu quero... Porque nem todos os mortos podem retornar atendendo aos reclamos dos vivos. E sendo não raro, substituídos pelos frívolos e mentirosos, que lhes usam os nomes para impor ao homem a liberdade de ação com responsabilidade e o uso do livre-arbítrio, pelo que devem merecer aqueles que aos outros precedem na viagem de volta. Então, Amélia Rodrigues vai aí falar claramente para a gente: olha, Moisés volta para que se cumpra a lei naquilo que deveria ser cumprida, não ao intercâmbio para uso dos espíritos, para suas satisfações materiais. Retorne-se o intercâmbio para com os amigos, para com aqueles que continuam a jornada. Jesus faz o mesmo, ele não volta para os seus amigos? Ele não fica com eles 40 dias depois? Materializado. Chega a comer peixe, porque era Jesus. Sempre a gente tem que lembrar disso. Então esse trecho, ele é muito importante para a gente entender. Isso foi revogado. É todo mundo que vai entender? Não. Mesmo hoje, é todo mundo que vai entender? Não. Não vai entender. Não vai conseguir alcançar isso. Vai dar vai fazer uma proposta de entendimento sem entender o todo, sem apontar o todo.
E para que isso serve para a gente, Fernanda? Para a gente argumentar com as pessoas? Não, para que a gente não tenha dúvida. Não é para a gente argumentar com ninguém. É para que nós não tenhamos dúvidas que Jesus não tinha problema nenhum com isso. Ele falava o tempo inteiro. Dessa vez, ele teve 3 testemunhas. E aí, na continuidade, ele vai falar sobre Elias, que são os versículos seguintes. Ao descerem da montanha, olha, eles subiram a montanha, houve a transfiguração. E ó, o Tabor não é pequeno não, procure o Tabor na internet que é grande, tá? Ao descerem da montanha, ordenou-lhes que a ninguém contasse. Gente, onde eu vejo um relógio? Ali. Preciso ficar de olho ali. Que a ninguém contasse o que tinham visto, até quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Olha a questão de não ser para as massas. Olha a questão de não ser o momento. Eles observaram a recomendação, perguntando-se o que significaria ressuscitar dos mortos. E perguntaram-lhe por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro. Ele respondeu: Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. Quem foi Elias? Elias, a gente já sabe, a gente tem a cola. Elias foi um profeta do Antigo Testamento que assassinou 400 profetas de Baal, religiosos de Baal. Ele era um daqueles profetas que falavam sobre guerras, quem ia ganhar, porque os profetas do Antigo Testamento eram nesse nível, né, gente? Por isso que eles ficam até hoje esperando, né, o Messias empunhando a espada. Os judeus, era nesse nível. Eles eram bélicos. Se você for ler o Antigo Testamento, você vai ler. Os profetas ajudavam o quê? Os reis a ganhar as guerras. É a teologia do domínio que veio para agora. Tudo era o domínio. Então, o povo de Deus, quem seguia Deus, tinha que ser conquistado pelo domínio, inclusive das civilizações. Gente, isso é história, não é julgamento, tá? É história. Então, Elias, na época dele, teve uma situação com lá os religiosos de Baal, sacerdotes, estava procurando esse nome, sacerdotes de Baal, e ele no final ele manda assassinar, ele decapitou os 400. Ah, tá. E aí Elias veio abrindo o caminho. Foi ele, que veio para restaurar tudo. E aí eles entenderam que Jesus falava de João Batista. João Batista morreu como, gente? Decapitado. Mas vejam, Jesus sobe com os discípulos, somente 3. Somente 3 estavam preparados emocional e psiquicamente, e mesmo assim ficaram atordoados com o que viram. Jesus desce com os 3. O que fez os discípulos perguntarem a Jesus sobre Elias? Eles ainda se encontravam sob o impacto daquele acontecimento. Imagina ver pela primeira vez uma materialização. E eles traziam no coração, dentro de si, um monte de indagações. Tal estado de ânimo foi ampliado com o conselho de Jesus de não relatarem a ninguém os fatos que presenciaram, senão após o Filho do Homem, ou seja, ele, haver ressuscitado. Imediatamente eles se recordam dos escribas que diziam que Elias viria primeiro, conforme a previsão do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículos 22 a 24. Está lá no Antigo Testamento. E qual é essa profecia cumprida? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Yahvé era o Messias que eles esperavam.
o Deus grande e terrível. Era assim que eles se referiam a ele. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Eles esperavam um Jesus forte e terrível para corrigir as pessoas. Veio um Jesus amoroso, acolhedor, que curava o povo. Completamente diferente daquilo que eles esperavam. Mas Jesus fazia as coisas para que se cumprissem as Escrituras. E existe uma simbologia muito linda nisso tudo. Por que Jesus pede aos discípulos que nada contem até que ele tivesse ressuscitado? Allan Kardec vai destacar o seguinte: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Alguém aí vai morrer? A gente tem que ter aprendido isso com Jesus. Ninguém vai morrer. Ninguém morre. A gente só sai desse corpo físico. Nós precisamos aprender isso, porque ele voltou para dar testemunho. Ele volta para nos dizer isso. E isso deve ser o grande fundamento da gente estar em qualquer religião cristã. Deve ser a primeira coisa que a gente acredita, que nós não morreremos. Não interessa do que a gente vai acreditar depois. Se a gente acredita no inferno, no umbral, em planetas, a gente tem que acreditar que a gente não morre. Hoje isso é imprescindível para que a gente cumpra esse tempo inicial de regeneração, que tem mais gostinho ainda de prova e expiação do que de regeneração, mas é de regeneração, no iniciozinho. A gente precisa cumprir essa nossa estada na Terra e dar sentido a ela. Do que adianta eu estar aqui, saber que eu sou imortal e não viver como se eu fosse mortal? Viver como se eu fosse mortal. Vou fazer o que eu quiser com o meu corpo. Vou fazer o que eu quiser com as pessoas. Vou fazer só o que me dá prazer. Isso não é atitude de quem sabe que não morre. Porque se você sabe que você é imortal, você pensa, nossa, se eu sou mais do que isso, eu preciso compreender que deixando o corpo eu vou para um lugar onde existirão outros como eu. E aonde eu quero ir? Aonde eu quero morar enquanto espírito? Porque assim como no mundo físico, existem lugares onde os espíritos vão por sintonia de pensamentos, de atitudes, de sentimentos. Para onde você quer ir? Lá a regra é outra, para morar bem. Lá você não precisa ter dinheiro, você não vai carregar dinheiro daqui para morar bem. O seu pai e a sua mãe até te ajudam, mas o que importa mesmo é que você não tem carteirada, tem amor. Tem aquela lei que a gente falou no primeiro slide, a lei de justiça, amor e caridade. Mas se você está sintonizado numa outra faixa, eu posso estar aqui falando ao seu coração que você não está captando nada. Eu posso estar aqui te dizendo coisas que são extremamente importantes para a sua vida, que se você tiver refratário, não entra. Por isso conhecer não faz diferença nenhuma. Eu preciso meditar. Eu preciso parar para estudar. Por que Jesus mandou eles não contarem? Mas por que foi Moisés que voltou? Mas por que era Elias? Eu preciso entender, para que não haja dúvida,
para que eu não titubeie nos momentos de grande aflição, que é quando a gente fica assim, eita, por que isso aconteceu comigo? Então, Jesus vem ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Porque os judeus tinham se desconectado com o caminho que o Cristo, que Deus havia dado a Moisés. Então, a gente tem aí duas coisas assim muito interessantes para a gente fechar o nosso estudo. Há duas coisas que marcam esse trecho de versículos. Por que Jesus precisa subir a montanha? O movimento de subir a alta montanha encerra nos evangelhos a simbologia do acesso às partes mais nobres de nossa alma, a fim de obtermos a comunhão com o plano superior. Vamos falar de ciência. Quando a gente se desenvolve enquanto ser, quando a gente passa do estado para o reino nominal, qual é a nossa diferença? O que a gente ganha? Inteligência. Isso. E onde está a inteligência radicada no corpo físico? Onde se fala assim, nossa, aqui ó, o ser humano é diferente porque tem isso. No cérebro. Então a gente tem uma base aqui comum a qualquer ser vivo, que tem a coluna espinhal. A gente tem um meio termo aqui, mas essa parte aqui frontal desenvolvida, só o ser humano. Então, olha, o alto da montanha. Quando a gente vai orar, a gente vai para o alto da nossa mente, para a parte mais superior, para o topo do castelo, para que a gente possa se conectar com o alto. Então, Jesus sobe a montanha. Para isso, o que é necessário? Concentração e elevação dos pensamentos a partir dos bons e sinceros sentimentos. Aí depois tem que fazer o quê? Descer a montanha. Eu vou passar isso aqui. E vamos deixar aqui com a irmã. Ah, era com a Amélia mesmo, gente, perdão. Deslumbrados ainda após a transfiguração do Mestre, no ímpar diálogo com Moisés e Elias, em recolhimento, todos descem o Tabor. Então Jesus os convida para subir. Depois eles têm que fazer o caminho de volta, descer. Lá em cima ficaram as esplêndidas paisagens espirituais, a comunhão plenificadora com Deus, o silêncio e o êxtase. Era necessário, por enquanto, retornarem ao torvelinho, ao cotidiano, às mesquinharias do imediatismo, às criaturas humanas apaixonadas, sem rumo. O planalto onde haviam comungado com o pensamento divino cedia lugar à planície das lutas e disputas pessoais. Eles, os discípulos, eram criaturas frágeis, que se iam fortalecendo nos sucessivos embates com os olhos postos no futuro. Então Jesus ensina eles a subir e depois faz o caminho de volta, desce. Nós estamos aqui na planície. O Planalto é toda vez que a gente consegue acessar, através da meditação, da oração e do estudo, através da nossa vontade, da nossa persistência, dos nossos bons sentimentos, esse local superior. Mas a gente tem que voltar, a gente está encarnado. A gente tem que lidar uns com os outros. Pessoas que acreditam e não acreditam. Pessoas que estão dispostas a mudar e aquelas que não querem fazer força nenhuma para mudar. Então nós aqui precisamos hoje entender que vira e mexe a gente vai ter que ir
para o Tabor da nossa vida. Mas a gente também vai ter que retornar. A gente se abastece lá para retornar para cá. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte, para a gente encerrar mesmo. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. Por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização, a virtude celeste cujos germes lhe dormitam no coração. Todos nós temos aí no nosso coração esses germes aí, adormecidos, de virtudes que alguns de nós já iniciaram. Vocês viram a imagem? Essa imagem aqui? Essa imagem aqui, ela é o símbolo do estudo do Evangelho Redivivo. Ela é esse símbolo. É exatamente assim, ó, a semente que germina. É o símbolo do estudo do Evangelho Redivivo. Todos nós estamos fazendo a semente germinar. As nossas inúmeras sementes no bem para germinar. E assim, meus amigos, eu quero desejar, porque já acabou, muita paz a todos vocês. Eu queria baixar isso aqui, queria fazer um pedido a vocês. Vocês viram que eu vim de uniforme hoje. O uniforme que é a nossa florzinha de vez em quando. Posso baixar aqui? A nossa amiga de vez em quando vai lá com a gente e dá um olá pra gente. A gente tem também na internet. Eu aqui represento hoje quase 3 casas. Eu represento a Casa René Peça, que é a nossa casa de Cabo Frio. A gente tem um irmão que está fora, está lá em Portugal, que a gente representa o GEAP também, Grupo Espírita Amor e Paz, lá em Portugal. E a gente representa o Projeto 100, que é o nosso link de trabalho no mundo virtual. Então lá a gente está desenvolvendo o estudo das obras de André Luiz e a gente está no capítulo 2 do livro Libertação. Então quem quiser, convido a procurar lá o canal do Projeto 100, tá? Curtir lá o canal, a gente tem poucos seguidores, porque a gente não faz fofoca, a gente não faz umas coisas diferentes, né? Aí a gente só estuda, é meio chato, né? Para quem não quer. Mas assim, se você puder seguir, eu vou ficar muito feliz com a sua colaboração. Se quiser assistir um estudo ao vivo, é toda sexta-feira às 19 horas. Curtam lá também, por favor, queridos amigos que estão aí na rede social. Meus amigos, muita paz para todos nós, que as nossas sementes comecem a germinar. E assim seja.